Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, começando a edição desta quarta-feira do Nordeste News. Você que está aí nos acompanhando pela TV e também pelo YouTube, vamos ficar juntos para conferir as principais notícias aqui da região Nordeste. Confira agora os destaques de hoje. Norte-americano é morto a tiros em Salvador. Suspeita é de tentativa de assalto. Professor é preso no Piauí suspeito de abusar sexualmente de mais de 240 crianças e adolescentes no Maranhão. E mais, homem é agredido com golpes de facão após discussão entre irmãos em Maceió. O Nordeste News está no ar. Começamos esta edição de quarta-feira falando sobre um norte-americano que foi morto a tiros no bairro de Brotas, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de terça-feira e a suspeita é que ele tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. Ninguém foi preso. A câmera de segurança de um condomínio registrou toda a ação. Nas imagens, é possível ver que a vítima estava de moto e saía de uma padaria. O norte-americano foi abordado por dois suspeitos que estavam em outra moto e entrou em uma luta corporal com eles. A vítima foi jogada no chão e baleada. Logo em seguida, os suspeitos fugiram. A vítima foi identificada como Abissa Cobenan Nketiah, de 57 anos, e era natural do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe se Abissa passava férias em Salvador ou se morava na cidade. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por pessoas que passavam pelo local e, ao chegarem, encontraram a vítima baleada na região do tórax. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas ele não resistiu. E um professor foi preso na manhã desta quarta-feira suspeito de abusar sexualmente de 244 crianças e adolescentes em Tuntum, no Maranhão. Ele estava em União, no Piauí, onde morava no momento da prisão. Segundo o delegado Ulisses Alves, da Delegacia de Presidente Dutra, o professor praticava atos libidinosos com as vítimas dentro de salas de aula que eram suas alunas e tinham menos de 14 anos. O delegado afirmou que, após a primeira prisão do professor, a Polícia Civil passou a investigá-lo mais profundamente e recebeu denúncias das vítimas e dos pais responsáveis delas. De acordo com o delegado, não houve relato de estupro. A polícia pediu que os alunos passem por perícia médica. O mandado de prisão desta quarta-feira foi cumprido por agentes da Polícia Civil do Maranhão, que o levaram de volta para o estado vizinho. Segundo Ulisses, ele pode responder pelo crime de estupro de vulnerável, que prevê pena de 10 a 18 anos de reclusão. Agora a gente fala de um homem que foi agredido com golpes de facão no rosto pelo próprio irmão nessa terça-feira no bairro Duro, em Maceió. Confira os detalhes. De acordo com a Polícia Militar, a discussão teve início após uma irmã do suspeito apagar uma fogueira acendida por ele, pois estava preocupada com a saúde do filho. Os dois começaram a brigar e o suspeito entrou em casa e pegou um facão. Após isso, ele agrediu o outro irmão no rosto, que também estava no local, e uma luta corporal teve início. A vítima conseguiu desarmar o suspeito e a polícia foi acionada. O estado de saúde da vítima não foi informado. Os dois foram levados para a central de flagrantes no Tabuleiro dos Martins, onde o suspeito ficou preso por violência doméstica. E a Polícia Civil do Maranhão apreendeu aproximadamente 53 tabletes de substância semelhante à maconha durante a desarticulação de um esquema de transporte interestadual de drogas no município de Buriti. A investigação teve início após a Polícia Militar encontrar um veículo abandonado às margens da MA 034 com a chave na ignição e sem registro de roubo ou furto. No interior do carro foram localizados pertences pessoais e comprimidos de anfetamina, conhecidos como rebites. No dia seguinte, a polícia foi informada de que um homem, natural do Rio Grande do Norte, havia dado entrada no Hospital Municipal de Buriti após passar mal enquanto dirigia o veículo, que acabou sendo abandonado antes do atendimento. Diante das contradições apresentadas pelo motorista, ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. As inconsistências no depoimento levaram à suspeita de que o automóvel era utilizado para o transporte de drogas. O veículo foi encaminhado para Timon,
onde passou por uma inspeção detalhada com o apoio de núcleo de operações com cães da Polícia Civil. O cão farejador indicou a presença de entorpecentes escondidos em compartimentos ocultos, conhecidos como mocós. O motorista foi liberado, mas o carro e o celular permaneceram apreendidos. A seguir aqui no Nordeste News, ex-jogador de futebol é preso suspeito de participar em tentativa de latrocínio contra empresário no Ceará. E mais, homem em situação de rua morre após ser atropelado por caminhão em João Pessoa. O Nordeste News volta em instantes. Até já! Com mais segurança, o governo do estado trouxe de volta o veraneio para as praias do RN. E junto com o Detran, estão investindo 15 milhões de reais para ampliar ainda mais a Operação Verão. 2.000 agentes de segurança entre policiais militares, civis e científicos, além do maior efetivo de bombeiros militares trabalhando todos os dias. Você deixa o verão mais seguro quando não bebe e se vai dirigir. Você deixa o verão mais seguro ao respeitar os limites de velocidade. Governo do estado e Detran. Segurança redobrada na praia e na estrada. Estamos de volta com o Nordeste News. Vamos continuar trazendo as principais notícias aqui da região Nordeste para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Vamos falar agora de um homem de 35 anos que foi preso nesta terça-feira, suspeito de participação em uma tentativa de latrocínio que aconteceu em Iguatu, no interior do Ceará. Josiano foi capturado em Campina Grande, de onde é natural, com o apoio da Polícia Civil da Paraíba. João Baiano é a sexta pessoa presa suspeita de envolvimento no crime. No último dia 8, um estudante de medicina de 22 anos foi preso na Bahia, apontado como mandante do crime. João Baiano é investigado por ser o responsável, junto ao jovem preso na Bahia, por ter feito a logística do crime contra o empresário, levantado a rotina da vítima, estudando o ponto de abordagem do crime e as rotas de fuga. E um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no início da manhã desta quarta-feira, no bairro Cristo Redentor, em João Pessoa. Vamos ver os detalhes. O atropelamento aconteceu próximo à BR-230 e ao ginásio Ronaldão. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, que ainda não teve a identidade divulgada, vivia em situação de rua e dormia embaixo do veículo quando o atropelamento aconteceu. Após atropelar o homem, o motorista do caminhão não permaneceu no local. E olha só que situação, o prêmio da Mega da Virada acabou em briga de compadres na Justiça de Sergipe. A Justiça de Sergipe precisou intervir após uma briga de compadres que ganharam o prêmio da quina da Mega da Virada de 2022 no valor de cerca de R$45 mil. De acordo com a sentença assinada pelo juiz Camilo Chianca de Oliveira, o réu foi condenado a devolver metade do valor premiado após 4 anos. Segundo a decisão, assinada em dezembro passado, a vítima procurou a justiça após o réu sacar todo o dinheiro e se recusar a dividir o prêmio. O texto também relata que os dois compadres foram à lotérica, localizada no município de Frei Paulo, para realizar a aposta juntos. No entanto, de acordo com o réu, eles teriam combinado 3 apostas, mas a única vencedora ele teria feito sozinho. O juiz entendeu que a versão do réu é insatisfatória de acordo com o conjunto de provas, incluindo imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, que ouviram a dupla após a realização dos jogos. Com isso, o homem foi condenado a pagar R$ 22.719,39, levando em conta a correção monetária da inflação desde o período da retirada do prêmio em 2023. O suspeito foi identificado como Josiano da Silva Santos, ex-jogador de futebol profissional conhecido como João Baiano. O crime aconteceu no dia 15 de dezembro de 2025, quando a vítima teve o carro cercado pelo veículo dos criminosos. No momento do ataque, o empresário estava transportando um malote com uma grande quantia em dinheiro que não foi roubado. Uma embarcação com 6 pescadores, sendo 5 maranhenses, está desaparecida desde a última quinta-feira, 15 de janeiro, após sair do estado do Rio de Janeiro. O barco, chamado Funele, partiu de Niterói no dia 3 de janeiro e ainda não foi encontrado.
Entre os tripulantes, 3 eram parentes. Eles foram identificados como Nilton de Jesus Silva, de 66 anos, Raimundo Nonato Costa dos Santos Filho, de 45 anos, Sirlenildo da Silva, de 39, Raimundo Nonato do Nascimento, de 65, e Juarez Cerejo da Silva, de 33 anos. O sexto ocupante, conhecido apenas como Raimundo, havia ingressado recentemente no grupo e ainda não teve o nome completo nem a naturalidade divulgados. Segundo familiares, a embarcação deveria ter retornado na segunda-feira. O último sinal do rastreador do barco indicou localização próxima à região de Ponta Negra, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Marinha do Brasil segue realizando buscas na área e um inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias do desaparecimento. E no próximo bloco, fio de telefonia cai de poste, enrosca em moto e derruba casal no Grande Recife. Chuvas voltam a ganhar força no Rio Grande do Norte e expõem velhos problemas em Natal. E ainda nesta edição, mais de 40 cidades da Paraíba adotam racionamento de água devido à estiagem. O Nordeste News volta já, não saia daí. Com mais segurança, o governo do estado trouxe de volta o veraneio para as praias do RN. E junto com o Detran, estão investindo 15 milhões de reais para ampliar ainda mais a Operação Verão. 2.000 agentes de segurança entre policiais militares, civis e científicos, além do maior efetivo de bombeiros militares trabalhando todos os dias. Você deixa o verão mais seguro quando não bebe e se vai dirigir. Você deixa o verão mais seguro ao respeitar os limites de velocidade. Governo do estado e Detran. Segurança redobrada na praia e na estrada. Nordeste News está de volta, muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira e vamos continuar acompanhando os destaques aqui da região Nordeste. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que um casal em uma motocicleta foi derrubado e sofreu um acidente após ser atingido por um fio de telefonia que caiu de um poste. Isso aconteceu em Paulista, no Grande Recife. Janaína Farias, técnica de enfermagem e socorrista, contou que ela e o marido, Jadson Rodrigues, tinham saído de casa pouco tempo antes do acidente, que ocorreu por volta das 11h46 da segunda-feira. Segundo Janaína, como há uma curva antes da rua, o marido que pilotava a moto reduziu a velocidade. Mesmo assim, logo depois, os dois foram atingidos pelo fio e arremessados ao chão. Janaína também disse que, segundo relatos de moradores, um caminhão havia passado pouco antes por uma via transversal e possivelmente teria puxado os fios. Com o impacto da queda, o casal sofreu escoriações, mas não precisou de atendimento médico. A técnica em enfermagem contou que, por trabalhar na área da saúde, fez uma avaliação rápida para verificar se ambos estavam bem. Também disse que a situação poderia ter sido mais grave se algum carro estivesse se aproximando. A motocicleta ficou bastante danificada. Depois de semanas de calor e tempo seco, a chuva voltou ao Rio Grande do Norte, trazendo alívio para uns e transtorno para outros. Em Natal, moradores enfrentaram alagamentos, protestos e prejuízos, enquanto meteorologistas confirmam: o período é sim mais favorável às precipitações. Segundo meteorologista Gilmar Bristotti, da Imparne, a intensificação das chuvas no Rio Grande do Norte está relacionada a uma mudança no padrão atmosférico. O sistema de alta pressão que bloqueava as precipitações se dissipou, abrindo espaço para a formação de nuvens de chuva. A previsão já indicava o cenário mais favorável entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira semana de fevereiro. As chuvas que têm acontecido nas últimas horas aqui no estado, principalmente na região do litoral e do agreste, são chuvas provocadas por sistemas meteorológicos típicos da pré-estação chuvosa, que acontece entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. São sistemas causados pela circulação em altos níveis, ou então por restos de frentes frias e atuação das águas. Então, essas chuvas que aconteceram ontem, principalmente, estão se estendendo aqui
para as regiões do agreste, do litoral, em algumas regiões do interior do estado, aconteceram exatamente por conta da atuação nós chamamos de um cavado em altos níveis, que trouxe umidade tanto do oceano como do sul do país, fazendo com que houvesse essas instabilidades e essas chuvas que aconteceram. Essas chuvas deverão continuar nos próximos dias. Não é que serão chuvas contínuas, chovendo toda hora. Nós temos previsão de que no final do mês de janeiro e as primeiras semanas de fevereiro nós tenhamos aí ocorrência de chuvas, porque estamos no momento em que a pressão aqui sobre a região nordeste ela está mais baixa, facilitando a atuação desses sistemas. Então, quando isso acontece, nós temos chuvas independente das condições dos oceanos. Agora, para o período de chuvas de fevereiro a maio, quando você tem o estabelecimento do período chuvoso aqui no Nordeste, causado pelas chuvas da zona de convergência intertropical, aí sim há uma dependência forte das condições dos oceanos, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Pacífico, esse ano ele não terá implicância sobre as chuvas, porque estará numa condição de neutralidade, sem El Niño e nem Laninha, enquanto que no Oceano Atlântico nós temos o Atlântico Norte e o Atlântico Sul em condições de normalidade. Então, essa situação, ela remete para que nós tenhamos um período chuvoso aqui no Nordeste, no período de fevereiro a maio, com chuvas variando de normal a um pouquinho abaixo do normal, exatamente porque as condições nos oceanos é de normalidade. Se nós estivéssemos com o Oceano Atlântico Sul mais aquecido que o Oceano Atlântico Norte, as condições seriam melhores e nós teríamos mais chuvas. Mas, por enquanto, se não houver mudança nas condições das temperaturas superficiais do Oceano Atlântico, nós deveremos ter chuvas de normal a um pouquinho abaixo do normal no período de fevereiro a maio. As chuvas não devem ocorrer de forma contínua, mas de maneira recorrente. A expectativa é de pancadas ao longo dos dias, tanto no litoral quanto no interior, com maior volume previsto para o interior do estado a partir desta quarta-feira, dia 21. Até a tarde dessa terça, os maiores acumulados em 24 horas foram registrados em Lages, Macaíba e Natal. Na capital, a chuva provocou transtornos com protestos simultâneos na Zona Norte após o transbordamento da lagoa de captação do Jardim Primavera, que invadiu residências. Moradores relataram que o problema é agravado por uma cratera aberta desde agosto de 2025, que compromete o escoamento da água. Houve ainda queda de árvore na Zona Leste, pontos intransitáveis e panes em semáforos. O INMET emitiu alerta de perigo potencial para 28 municípios das regiões oeste e central do Rio Grande do Norte, válido até a noite desta quarta-feira. E ainda falando sobre chuva, a estiagem que atinge a Paraíba já levou 41 municípios a entrarem em regime de racionamento de água. A medida afeta cidades de diferentes regiões do estado e foi adotada para garantir o abastecimento diante da redução dos volumes disponíveis nos mananciais. O racionamento foi confirmado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, que informou que o planejamento do fornecimento considera a situação específica de cada sistema, com base no nível dos reservatórios e na vazão retirada diariamente. Segundo a companhia, as ações são definidas de forma individualizada, levando em conta o histórico de chuvas e a previsão pluviométrica das regiões atendidas. Um levantamento da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba mostra que cerca de 100 dos 132 açudes monitorados no estado operam com menos da metade da capacidade e que 46 reservatórios estão em situação considerada crítica. Em contrapartida, apenas 2 açudes estão sangrando, enquanto outros 12 apresentam volumes dentro da normalidade. Agora a gente fala de notícia boa. O número de adoções no Rio Grande do Norte aumentou 18,4% em 2025, na comparação com o ano anterior. Os dados são do Tribunal de Justiça do Estado e mostram avanço no acolhimento de crianças e adolescentes. De acordo com a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foram registradas 77 adoções em 2025, contra 65 em 2024. As informações são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, plataforma do Conselho Nacional de Justiça. O levantamento também aponta crescimento na média mensal.
Em 2025, o estado teve uma média de 6,4 adoções por mês, enquanto em 2024 a média foi de 5,4. De acordo com o coordenador estadual da Infância e Juventude, juiz José Dantas de Paiva, o aumento está relacionado à articulação com a sociedade civil e a rede de proteção, além de ações como a Semana da Adoção e os cursos oferecidos aos pretendentes a adotar. E o Nordeste News desta quarta-feira vai ficando por aqui. Nós temos um encontro amanhã, quinta-feira, neste mesmo horário. Até lá!